Ok, pessoal, muita luz a todos, muita paz, namastê. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é compaixão e solidariedade, tá? Um dos mandamentos da filosofia espírita, da filosofia kardecista, por exemplo, dos espíritas, a maior parte dos centros espíritas tem esse seguinte título: amor e caridade. Uma das máximas da filosofia espírita é: sem caridade, você não consegue um processo de evolução espiritual. Porque o estado evolutivo está muito conectado com a preocupação que você tem com os outros. E eu vou colocar esses outros, não só pessoas, principalmente aos animais, tá? Nós temos aqui que falar também da compaixão e do amor aos animais, da generosidade para com os animais. Nós fazemos campanha aqui sempre em nossas palestras para arrecadar ração para cães e gatos, né? Nós estamos sempre trabalhando nesse sentido também, não só o ecossistema de uma forma geral, as plantas, as florestas e todos os animais, os pássaros, né? É muito importante que a gente tenha uma visão bastante equilibrada e harmônica com relação a todos os seres da natureza. Quando você aprende a prática do taoísmo chinês, você estuda o taoísmo e vivencia as experiências taoístas através do Kung Fu taoísta e através do Tai Chi Chuan, que é uma prática taoísta, né? Você vai entender que o mais importante nesta arte é você estabelecer uma harmonia com a natureza. É você entrar em equilíbrio com o Tao, né? Com o fluxo, com tudo que aí está. Ok? E o que é isso tudo que está? É muito difícil você estar em harmonia, estar feliz, quando você vê ao seu lado pessoas com tantas necessidades, pessoas desempregadas, né? Dói no coração, isso machuca muito, tá? Então, é claro, a gente fala assim: ah, mas a gente paga tanto imposto, professor. Pô, se a gente trabalha 4 meses para pagar imposto, né? E o Estado não consegue, né, dar moradia para as pessoas barata, dar saúde, educação. A gente sabe disso, tá? Então é por isso que nós devemos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Além da gente contribuir com o Estado, que isso aí é inevitável, a gente vai fazer mesmo, né? Já sai no nosso limite lá, descontando imposto de renda. Tudo que você compra aí, sai, já tem o imposto embutido, né? Mais de 40%, às vezes 50%, 60% de imposto embutido, né? Então, é importante que vocês entendam que a gente paga o tempo todo muito de coisa. Mas o importante é que quando a gente tem problemas desse tipo, o importante é nós realizarmos diretamente, né? Por exemplo, quando acontece um desastre, como aconteceu no Rio de Janeiro, aquelas enchentes, às vezes você dá dinheiro para uma organização, esse dinheiro some, desaparece, não chega nem na mão das pessoas. Quantas pessoas no meio do caminho metem a mão nesse dinheiro? É complicado. Então o que a gente tem que fazer? Eu acho que é mais interessante uma família foi destruída numa enchente, tal. Chega lá, o que essa família está precisando? Eu vou doar para ela diretamente. Não vou passar para Estado, para órgão nenhum. Eu vou lá, vou ver o que ela está necessitando mesmo e vou doar para ela. Chega direto. Eu acho que isso é um trabalho interessante da gente fazer, né? Eu gosto de fazer isso. Eu faço campanhas nas minhas palestras e eu vou lá, nós vamos lá e direto nós ajudamos a pessoa que está necessitada, tá? Então, eu vou contar uma história de um monge budista, tá? Uma história zen, ok? Para você entender como é que é o pensamento zen em relação a essa questão de solidariedade, tá? Então, um monge estava fazendo uma campanha para a construção de um templo, ok? Numa determinada cidade. Então, claro, todas as pessoas budistas, né, religiosas, chegavam com a sua doação, entregavam ao mosteiro. E nisso chegou um homem muito rico, um comerciante muito rico da cidade.
e doou uma importância muito elevada em peças de prata e ouro, que a moeda daquela época era um pedaço de prata, um pedaço de ouro, por peso, tá? E ele doou uma quantidade muito grande, né? Então, ao doar para o monge-chefe, ele foi diretamente, doou para o monge-chefe, e o monge-chefe, né, ficou em silêncio quando recebeu aquela doação pomposa. Da mesma forma que ele ficou em silêncio com todas as outras doações mais humildes, mais simples, que vieram do povo mais humilde, mais simples. No entanto, esse doador, ele ficou meio indignado que quando ele deu aquela fortuna, aquela grana alta para o monge, ele nem agradeceu. O monge nem agradeceu. E aí o homem insistiu, mas olha, meu senhor, o senhor está vendo que eu estou fazendo uma doação vultuosa, né? Eu sou um comerciante muito rico, olha, estou contribuindo com uma parte muito pomposa. O monge falou, tudo bem. E ele insistiu porque o monge não agradecia, e ele ficava indignado, ele falou, não, mas o senhor tem certeza, você está vendo que eu estou dando uma doação muito alta, muito elevada. Aí ele não se conteve e falou assim, o senhor não vai agradecer? Eu falei assim, não, meu senhor, quem doa é que deve agradecer. Olha o pensamento budista. Quem doa é que deve agradecer. Porque na visão budista, o que acontece na visão budista? Se você é um indivíduo que tem as condições financeiras, tem toda... Então você tem que agradecer a vida por estar nessas boas condições e por poder doar, contribuir generosamente com os necessitados, com os menos favorecidos. Então a visão taoísta é essa visão desse tipo assim, né? Quem doa é que deve agradecer. Né? Porque uma pessoa, quando ela está num estado desempregada, ela não consegue pagar suas contas, suas dívidas, o nome dela vai para o Serasa. Você não tem noção, às vezes essas pessoas são honestas, elas perderam o emprego, elas ficam numa condição espiritual extremamente, assim, repugnante, vamos assim dizer, degradante. A pessoa se sente a mais, assim, vamos assim dizer, inferior da história da humanidade, porque ela não consegue colocar comida em casa para seus filhos, ela não consegue um emprego adequado. No Brasil nós temos, vocês estão sabendo, quase 13 milhões de desempregados, né? Então as pessoas têm que se virar, fazendo o bico de qualquer jeito, tentar se virar, né? Sem nenhuma garantia social para esses trabalhos e tudo mais, que a gente já sabe como é que funciona tudo isso. Então, é uma situação muito triste o estado em que essas pessoas se encontram de receber uma cobrança em casa e não ter dinheiro para pagar, né? Eu ajudo várias pessoas e essas pessoas chegam para mim às vezes chorando em casa, olha lá, eu não tenho gás para cozinhar, eu não tenho dinheiro para comprar tal remédio, assim assado, né? E a gente procura ajudar da melhor forma possível, né? Porque compaixão, todo ser humano tem que sentir. O que significa compaixão? Compaixão significa você se colocar na pele do outro. Isso é compaixão. Você dividir o sofrimento com o outro. Por exemplo, né, quando um amigo ou parente de um amigo vem a falecer, vem a partir. Muitos desses meus amigos, eles não têm a mesma vivência espiritual que eu. Eles não têm a mesma visão, a conceituação espiritual que eu tenho de vida após a morte, essa coisa toda. Então essa pessoa, ela sofre muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto ir em cemitério. Mas eu vou lá, vou dar um abraço nesse meu amigo, vou falar umas palavras para ele, vou carregar o caixão junto com ele, sabe? E vou até lá enterrar a mãe dele. Esses dias eu fiz isso com um amigo meu aqui, né? Fui no enterro, fiquei junto dele, ajudei a carregar o caixão e fui lá dar um abraço na hora mais difícil, mais dolorosa dele. Então,
Isso significa compaixão, você se colocar naquela posição, você dividir com essa pessoa a sua dor e afagá-lo e acariciá-lo nesse momento de grande necessidade. Porque é muito fácil ser amigo quando todo mundo está legal, quando tudo está bem, mas quando a pessoa está em dificuldade e necessidade, foge todo mundo, né? Porque aquela vez alguém pediu um dinheirinho para você, já some, desaparece, né? Ai, você dá para fazer um empréstimo, some, não passa empréstimo nenhum, né? Mas é isso, então, que a gente tem que ter. Compaixão, então, significa dividir a dor do outro, tá? Você se colocar na dor do outro, no sofrimento do outro, para você entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando naquele momento, para você entender que ele necessita de nosso auxílio, de nossa ajuda, de nossa força, para que nós possamos construir um mundo melhor. O que era da luz? Não adianta chegar à data limite, entrar da luz e você continuar o mesmo. Você não fazer mudanças nenhuma, nem interna, esperando que as mudanças externas mudem você internamente. Isso não vai acontecer. As mudanças têm que acontecer internamente dentro de nós. Nós não devemos esperar que os ETs venham, que intervenham e eu mudo e depois disso eu vou mudar. Então o mundo vai mudar, eu vou mudar. Não. Nós é que somos nós que estamos encarnados aqui, nós somos responsáveis pelos encarnados que estão à nossa volta. Eu sou responsável pelos animais que estão à minha volta, sabe? Eu não consigo, por exemplo, veja bem, eu não consigo. Hoje mesmo nós tivemos um caso de uma cachorrinha, né, Ju? Chegou lá na chácara nossa, aparece uma cadelinha, uma cachorrinha pequenininha, bonitinha, filhotinha. Você vai fazer o quê? Eu tenho que pegar essa cachorra. Eu não vou largar ela lá. Tava chovendo, vou largar a cachorra. Não, vamos pegar ela, vamos procurar o dono, vamos ver quem que é o dono. Vamos fuçar. Aí nós saímos em volta da chácara, em outras chácaras, e encontramos aonde ela morava, que ela estava perdidinha. E levamos lá, ela ficou feliz da vida de ficar lá. O que você não pode é fechar os olhos. Isso não é problema meu, larga essa daí. Sabe? É fácil fechar os olhos, né? O difícil é você pegar um momento daquele seu dia que você está tarefado, ocupado, aí não pode, e se dedicar a um processo de solidariedade, de auxiliar. Não precisa serem pessoas, podem ser animais, podem ser pássaros, né? Às vezes você encontra um pássaro ferido, caído na tua frente, você fala, larga essa porcaria aí. Não, às vezes é uma roupa, ela pega, cuida, ela leva uma gaiola, dá comidinha para ela, a hora que ela fica boa a gente solta, né? Tem muita coisa legal, muita coisa boa que o espírito precisa aprender antes de ascensionar para os planos superiores. Nós fomos colocados na superfície deste mundo como se nós devêssemos passar por um grande teste. Um grande teste para a nossa alma, para o nosso espírito. Como é que você age diante dos problemas, diante das dificuldades? Porque é aquela história, hoje eu posso estar muito legal, mas amanhã eu posso estar em dificuldade. Existem vários tipos de dificuldade, viu? Às vezes não é só financeira, não. Às vezes você fica doente, fica com a sua saúde, você tem grana pra caramba, mas você tá mal, tá doente, sabe aquela coisa toda, né? Então é muito importante que as necessidades, elas virão em nossas vidas. E as necessidades não é só financeira. Às vezes você tem um amigo que você vai dar um abraço nele, vai falar, se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar, tá? Em qualquer situação, dá aquela força moral, dá aquela força espiritual. A pessoa fica super feliz, super agradecida, que pode contar com você nos momentos de necessidade, nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Ela sabe que quando está passando, você vai lá, você vai estar junto dela, tá? E é muito importante. E às vezes é importante ajudar as pessoas sem saber para quem você está ajudando, né? Às vezes a gente compra cestas básicas aqui, a gente leva no centro espírita, que o meu irmão trabalha aqui, que ele coordena o centro espírita, para a gente doar também. A gente faz uma série de campanhas, uma série de atividades, né? Vamos dizer assim, de generosidade, de compaixão. É muito importante que a caridade faça parte de nosso processo espiritual, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora o que acontece no plano espiritual e o que acontece energeticamente quando você semeia o amor, quando você semeia a caridade, quando você semeia a compaixão.
Então vamos lá. Várias coisas. Em primeiro lugar, qualquer ato de caridade, qualquer ato de compaixão, é muito importante que não é um comércio, não é, presta atenção, deixa eu escrever aqui, não é um comércio com o divino. É muito importante que você saiba disso. Você fala assim, se eu for um bom caridoso, aí eu vou ganhar alguma coisa em troca. Você não pode fazer caridade pensando em receber alguma coisa. Você não está comercializando com nada. Você não está comercializando com ninguém. Igual aquele cara que faz promessa, né? Fica puto da vida com Deus, rompi com Deus porque Deus não me atendeu. Eu fiz uma promessa, fiz tudo e Deus não me deu a graça. Aí ele se revolta, né, com Deus, revolta com o divino. Então, em primeiro lugar, você não vai fazer um negócio com Deus. Não é isso assim, não é assim que funciona. 2. Quando você, presta atenção, olha, vou desenhar um ser humano aqui, bem mequetrefe. Todos nós temos um campo áurico ao redor de nós. Né? Vocês assistiram, né, naquele no Quem Somos Nós, nas teorias quânticas, aquele velho provérbio, né? Você é aquilo que você vibra. Tem aquele outro mandamento, você atrai aquilo que você vibra. Hã? Ok? Então vamos pegar esse ponto aqui, tá? Vamos discutir esses dois aspectos aqui. Então, todos nós temos uma energia áurica e ela é responsável pelo nosso estado vibracional, pela saúde, pelo nosso humor, né, pela nossa energia vital. Tudo isso somando dá essa vibração que nós emanamos para o mundo. Tá? Quando você vibra ódio para alguém, ódio, este campo de energia todo, ele muda, ele fica violento, ele fica com uma cor avermelhada e você irradia esse ódio. Conhece aquela teoria que todo mundo fala assim, tudo aquilo que você dá, volta. A lei da ação e reação, como diz, né? Então eu já vou explicar que antes de voltar você já recebeu aquilo que você emitiu. Então, para você emitir uma energia para o espaço, né? Uma onda vibracional que você manda para o espaço, você irradia uma onda para o espaço, essa onda, ela é exatamente resultado do estado interno que você se encontra. Então veja bem, se você ficou com ódio, com raiva de alguém e emitiu essa energia, a primeira pessoa a ser afetada por este campo intencional e vibracional é você mesmo. Todas as suas células, todo o teu ser foi afetado por esse estado vibracional que você mesmo criou dentro de você. Não é preciso nem voltar nada. Você já foi afetado por aquela raiva, por aquele ódio. Você está me entendendo? Ok? 2. Quando você cria este campo, né, você atrai aquilo que você vibra. Então, você pode atrair coisas boas, né? Isso é natural. Não é comércio com Deus, não. Ou ruins. Né? A gente fala encosto. Né? As pessoas têm medo de encosto, né? Porque a pessoa que ela tem um campo vibracional, ela tem os amigos que ela possui, que tem em volta dela, é que atura ela, é que aguenta ela, então tem as mesmas vibrações, as mesmas energias, tem esse estado. Então a gente diz que você tem encosto vivo e encosto morto, né? Você tem os dois tipos de encosto. A egrégora espiritual que você atrai ao seu redor, ao seu lado.
Tá ok? Então é assim que funciona. Então, quando você, por algum motivo, você cria uma aura de compaixão, né? Você fala assim, olha, tem um amigo meu doente, eu vou mandar uma energia de cura para ele. Isso é compaixão também, tá? Olha, eu vou lá, meu amigo está doente, eu vou lá cuidar dele, vou fazer uma acupuntura, vou fazer um reiki nele, vou fazer uma cura prânica, vou fazer um ticum nele, mesmo que seja à distância às vezes. Essa doação toda, esse campo vibracional, isso também é generosidade. Generosidade não é só dar dinheiro, não, tá? Certo? Dinheiro é uma moeda de troca. Dinheiro é uma forma de energia também. Nós vamos conversar já já sobre isso. Tá? Muito bem. Então, quando você cria em você uma aura de compaixão e generosidade, né? Você irradia isso para o mundo, você irradia isso para o universo. E a primeira pessoa a receber os benefícios deste campo vibracional é você mesmo. Todas as suas células serão afetadas por esse campo de vibração, por esse campo de energia. E geralmente é uma energia amorosa, né? Quando a gente vibra isso, a gente vai criar uma egrégora espiritual de espíritos em torno de nós, seres de luz, que vão ajudar, vão energizar, vão proporcionar que esta energia se manifeste cada vez mais na sua vida e na sua existência. E isso vai fazer com que você tenha saúde, que não exista depressão, você elimina a depressão, você elimina as angústias, as tristezas, e você vai se tornar uma pessoa feliz e sempre alegre, sempre em paz. Bota a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, não se preocupa com nada. Tá? Então isso é muito importante, porque você cria uma energia de luz, cria-se uma egrégora de luz, porque você vibra esse estado, você faz alguma coisa pelo outro, você ajuda o outro de alguma maneira. Doar-se é muito importante. Muito importante. Agora, dentro desse processo, né, o que vem a ser, né, uma coisa... Dinheiro. Tem situações que às vezes você manda uma energia, às vezes a pessoa está endividada, precisa pagar a conta, precisa pagar a conta de luz, cortar a luz da casa dela, cortar a água da casa, não tem gás para cozinhar, certo? Né? Se ela estivesse no sítio era fácil, ela pegava umas lenhas, cortava, mas na cidade não tem lenha, você não acha, é complicado, né? O dinheiro, você tem que sempre imaginar o dinheiro como uma forma de energia. Da mesma forma que você doa o reiki para uma pessoa, você doa o ticum para a pessoa, ok? Você coloca uma agulha de acupuntura, você dá um chá para ela, para ajudar ela em algum motivo. Ou quando a pessoa está em depressão, está em angústia, você vai lá, dá um abraço nela, conversa, bate um papo com ela. Por que você está assim? Em que eu posso te ajudar? Certo? Tudo isso é uma doação. Ok? Então, se você encarar o dinheiro como uma forma de energia, é exatamente o que você está fazendo. Quando você doa um dinheirinho, doa 10 reais, 15 reais, 20 reais, para você não vai fazer falta nenhuma. Mas num contexto de muita gente, vai quebrar o galho da pessoa, vai resolver o problema. Certo? Vai tirar o indivíduo daquela situação. Né? Então, a forma mais inteligente, no mundo astral, no plano astral, não existe a moeda dinheiro, o objeto dinheiro, não existe. Mas aqui no nosso mundo, existe, nós vivemos em função disso, do mundo capitalista que nós estamos vivendo. Tá? Você não entra no ônibus e fala assim, olha, tem compaixão, não, se você não pagar a passagem, você não anda, certo? Então é o mundo real, é o mundo com isso. Então, se você encarar dinheiro como uma forma de energia, então quando você doa dinheiro para alguém, é a mesma coisa que você está doando um reiki, você está doando uma cura prânica, você está fazendo uma oração de ajuda para alguém, tá? Então, pense dessa forma.
Não pense no dinheiro como um acúmulo de bens materiais, né? O dinheiro tem que ser uma forma de energia em trânsito, ele tem que circular para que todo mundo possa tê-lo, para que todo mundo possa usá-lo da melhor forma possível. Tá? Senão, é aquela velha história. Às vezes tem o cara, né, que faz aquele cofrinho em casa e começa a colocar moeda. Todo mundo começa a poupar moeda. Falta moeda no mercado, cara. Aí o Banco Central tem que gastar uma fortuna para fazer moeda, para colocar no mercado, porque está todo mundo com as moedas no cofrinho. O comércio não tem moeda para dar troco. Cara, a gente tem que botar isso aí para circular, a gente não pode acumular, certo? Uma pessoa que tem fortunas no mundo capitalista, né? Cara que ganha milhões por mês, 30 mil... A pessoa, isso aí se chama energia. Ela não vai gastar tudo isso, ela não vai conseguir consumir muita energia para ela não vai usar isso aí. Então é importante que ela saiba, com sabedoria, dividir essa energia para as outras pessoas que menos têm, para ajudar, para auxiliar, porque nós estamos num mundo de solidariedade. O terceiro milênio, a era da luz, é o mundo da verdadeira solidariedade, onde nós não vamos ganhar tantos milhões na vida, nós vamos dividir aquilo que nós temos em excesso. Tudo que a gente tem em excesso, a gente dividia. Antigamente, funcionava assim, nas antigas tribos, lá na velha China, porque, vamos supor que eu plantava mandioca, de repente eu colhia tanta mandioca que eu não conseguia comer toda aquela mandioca. E se eu deixasse aquela mandioca, ela ia apodrecer, ia estragar. Então o que a gente fazia? Pegava essa mandioca excedente e doava para todas as outras pessoas que não tinham mandioca. Aí o outro vizinho, Laércio, eu colhi bastante arroz aqui, pega um pouquinho de arroz que está em excesso, eu não vou usar tanto arroz se eu deixar que vai apodrecer. Então, ficava uma troca tão natural, tão solidariedade, do que eu tenho em excesso, eu divido com aqueles que não têm, né? É uma coisa muito maravilhosa. Não precisa nem existir dinheiro na história, né? Tudo aquilo que eu tenho em excesso, que eu não vou usar, eu divido. Isso é solidariedade, isso é compaixão. E não precisa de uma ideologia política para isso não, tá? É uma coisa de coração. É uma coisa de humanidade. Humanidade. Você quer ver que coisa interessante? Recentemente, eles descobriram uma carta, olha, presta atenção, uma carta, né, de uma judia que foi morta nos campos de concentração na Segunda Guerra, lá na Alemanha. E ela, nessa carta, ela relata todo o sofrimento que ela e o povo dela passou naquele campo de concentração. E no final da sua carta, ela vai culpar uma única pessoa, né, por todo aquele desastre que elas vivenciaram e todo o sofrimento por que elas passaram. Sabe quem que ela culpava? Os professores. Meu Deus, o que os professores têm culpa? Vamos lá. Os professores, sim, ela culpava os professores. Por quê? Ela falava assim nessa carta: quem nos torturava eram engenheiros, eram médicos, eram generais, coronéis, todos formados em universidade, todos com título de doutor, doutoramento, eram advogados. Ou seja, ela dizia assim, que essas pessoas, elas aprenderam a ser engenheiros, aprenderam a ser médicos, aprenderam a ser dentistas, advogados, soldados, generais, mas não aprenderam humanidade. Os professores não ensinaram humanidade para seus alunos. E aí eles se tornaram aqueles carrascos, aquelas pessoas terríveis na sua ação contra outras pessoas que eles julgavam ser superiores a elas. Então elas podiam ser destruídas, torturadas, usadas, um racismo sem fim. Então, não adianta você ser médico, não adianta ser um jogador de futebol famoso, ganhar milhões de dólares por mês
comprar uma Ferrari de 2 bilhões de reais e você não ter humanidade. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, humanidade é a base de tudo que nós viemos fazer neste mundo. Eu disse a vocês que 87% das almas que são encarnadas hoje na Terra são almas extraterrestres que estão na primeira encarnação nesse planeta. Primeira encarnação nesse planeta. Eu pergunto, o que vocês vieram fazer aqui? Saíram de mundos distantes da galáxia e vieram fazer o que aqui? Que tipo de contribuição vocês vieram dar para esse pequeno mundo azul que já vinha de milênios de conflitos, de guerra, de sofrimento, de trevas, de uma ignorância tão profunda? Né? Então, pense o que você veio fazer neste mundo e o que você veio contribuir para ajudar a humanidade desse pequeno planeta no canto da galáxia. Tá? Então, nós temos que colocar dentro de nosso coração, dentro de nosso caminho espiritual, dentro de nossa jornada espiritual, o Buda da compaixão. Isso é muito importante. Muita luz, muita paz a todos. Namastê e até um próximo encontro.